Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui nesse que é o maior canal de gestão para a área da beleza do mundo. E hoje a gente vai começar direto, sem vinheta, sem nada, porque eu tô aqui conforme prometido com a Mayara, que é a gerente dos meus salões. Trabalha comigo há quanto tempo, May? Desde 2010. Trabalha comigo desde 2010, começou na recepção, depois fez a parte de gestão financeira, depois cuidou de uma unidade, aí em seguida ela passou de uma unidade para as 2 unidades para barbearia e hoje ela cuida de tudo. Eu brinco sempre com os alunos, brinco falando a verdade, que tu faz melhor do que hoje, May, porque me põe num salão hoje na recepção ou me põe para ter uma conversa com um profissional, eu tô muito enferrujada, né? Então hoje tu manda muito e ela dá aula comigo, é professora também do Criadores de Imagem. Mas já vamos começar aqui, May. Qual é a parte mais chata? Primeiro vamos falar coisas assim mais do dia a dia, da minha relação com a Mayara, e depois a gente vai falar alguns pontos de como ser uma boa gerente. Então, qual é a parte mais chata de trabalhar comigo? Sou exigente? Vou ser mais direta, eu sou exigente? Certeza. Exemplos da minha exigência? Por que não deu certo alguma ação? Por que eu não conversei com tal profissional em X período, se decidiu sair ou não? Eu acredito que tu tem essa coisa do controle e da exigência de uma forma muito amorosa e leve de trabalhar comigo, mas não é por isso que tu não peça ou que tu não... Tá, mas esse era o caminho, esse é o método. Não foi feito? Por que não foi feito? Qual o ajuste que a gente faz? Eu sigo sérios combinados, né? Combinado, Dani Venâncio. Combinado é combinado. Tu estás no salão desde 2010. Desde que tu és gerente, me fala os teus maiores desafios, assim, práticos mesmo, assim, foi um desligamento. Quais são os teus maiores desafios? Quais foram os 3 maiores desafios, ou 2, que vem na tua cabeça? Eu acredito que um desafio para um líder é quando a gente não atinge o resultado, não bate meta, é bem difícil emocionalmente lidar com isso. Até ficou sério agora falando, né? Tava toda aí rindo, ó, falou de meta já. Quando a gente ama muito um profissional e não por ser amigo ou ter relacionamentos fora, mas alguém que é bem importante dentro da equipe sai, isso é bem difícil para um líder. E por algum motivo fazer um desligamento. Essa pergunta ou é um dos pontos da aula que eu dou, que sempre tem muita pergunta. Cada um faz de um jeito, ou faz como quer, faz sem direcionamento, faz sem passo a passo, faz sem pensar, sem ter empatia. Então eu demorei um pouco para entender isso e para fazer da melhor forma, que sempre é difícil. Como é que é a melhor forma de fazer um desligamento? Sim, da Mayara lá de trás e da Mayara de hoje. Hoje, como é que é um bom desligamento? Foi ensinar para o público de forma muito simples, assim. De forma muito simples é ter certeza. Não, eu vou desligar e quais são os motivos. Porque quando a gente chama alguém para uma conversa tão séria, é muito complicado de mudar isso depois, né? Ah, não, então tu fica e tal. Não. Tenha a certeza que vai fazer isso. Se não, tenha conversas pontuais. Antes de desligar. Ter essa diferença. Eu vou fazer uma conversa séria e bem pontual para falar que isso pode acontecer ou eu já vou desligar. Então, ter isso bem separado. E eu acho, Dani, que treinar antes. Parece meio doido, mas com a Dani eu aprendi isso. E eu treino até hoje. Eu treino no carro, eu treino quando eu tô em casa, na frente do espelho, porque quando a gente fala na hora é diferente quando tu tá só pensando, né? Faz o teste. Eu treinava até hoje, quando eu tenho uma conversa difícil. Não precisa nem ser conversa assim só de empresa não, com meu marido, com o Renato, por exemplo. Eu tenho que falar alguma coisa com o Renato. E aí eu já ensaio no carro. Mulheres são espertas. Eu ensaio no carro e penso, se eu falar assim, ele vai se irritar. Se eu falar assim, eu vou ser agressiva, né? Isso é ser estratégico. E então isso é bem importante mesmo, treinar, né? Antes de falar, para ver se não... Será que eu gostaria de E cada ouvir profissional isso? tem um jeito, né, Dani? Cada profissional, ele é único mesmo. Então, a forma como funciona para um não funciona para outro. E o líder precisa entender isso. Então, treina, né? Pontua, né, esse olhar, o porquê tá tomando essa decisão. Então, tem que ter um planejamento antes do desligamento. A parte principal é entender que não é uma conversa séria, que é um desligamento. E se for desligar, eu preciso treinar a minha fala. Tá, tu falasse que quando não bate meta é uma parte difícil para o líder. Provavelmente tu vem amadurecendo, porque a Maia é um tipo de pessoa, como eu falei na aula passada aqui, você não assistiu, assiste a aula passada que eu falei sobre como treinar uma boa gerente, eu falei sobre que uma gerente precisa gostar de se desenvolver também, porque ela vai cobrar isso do profissional, né? O que tu faz hoje? Ou não, não, Dani, é bem difícil para mim, eu preciso de um tempo para processar. Como é que é hoje? Hoje eu entendo, claro, é nossa responsabilidade também. Hoje eu consigo ver que é um grupo que trabalha. Antes, a Mayara do passado colocava toda a responsabilidade de tudo o que aconteceu durante o mês, das ações, da recepção, da própria equipe, do cliente que entrou, tudo eu colocava, mas se eu tivesse feito tal coisa, mas se eu tivesse. Então, hoje, e com, claro, né, a gente ia estudando, mentoria da Dani, se conhecendo, eu entendi que eu preciso fazer acompanhamentos mais curtos para ver O que é um acompanhamento mais curto, Mai?
olha, a cada 5 dias, porque né, o líder normalmente não trabalha ou sábado e domingo, ou domingo e segunda, depende, né, se é shopping e tal, o horário que funciona. Mas semanalmente conversar com a recepcionista. Tu precisa ter essa atenção de estar olhando para os números, tirando os relatórios, verificando como está a recepção, sentir, né, o jeito como está fluindo. Isso tem um diferencial grande, porque eu aprendi uma coisa, e isso foi estudando, ajuste de rota, ajusta. A Dani falava muito para mim, mas nada tá engessado, nada tá em pé, então se precisar ajustar algo para que venha dar certo no resultado que a gente quer, a gente vai fazer. Nem sempre dá, mas tá tudo bem. Quando a gente fecha o mês, é pensar, por que não deu certo? Que não deu certo, né? E por que não deu? Como a gente ajusta pro próximo mês? Mas claro, sempre pensando, toda semana eu vou estar olhando para isso, para acompanhar e que a gente venha atingir o melhor resultado. Nem sempre dá. A primeira pergunta é, como que tu cobra regras? Porque no nosso aqui, tanto aqui no nosso canal quanto lá no Instagram, as pessoas falam muito assim, não, o profissional é MEI. Como é que tu vai cobrar que ele chegue no salão tal hora, que ele use preto, que ele deixe a bancada organizada, enfim, que ele tenha regras dentro do espaço? Como que tu faz isso e tu faz isso muito bem? Como que tu cobra a regra de quem é autônomo? Primeiro que a gente precisa entender é que nós estamos num espaço que é coletivo, que é empresarial. Não é a nossa casa. E qualquer empresa tem suas regras. Então, não seria diferente num espaço da beleza. Não é diferente numa barbearia, numa esmalteria, enfim, não é diferente. Segundo, quando a gente faz a contratação, tem muitos pontos do líder que ele precisa entender, começa na entrevista. Ótimo. Na entrevista. Então, o profissional que não consegue andar de preto, por exemplo, eu tenho aversão a preto, eu não ando, eu gosto de dar coleira. Não tem como trabalhar no full, gente. Não tem, porque eu não vou abrir essa sessão. Não tem como. Já aconteceu então, isso, não, né? Só um exemplo, né? É só um exemplo, mas às vezes a pessoa fala, sei lá, mas o profissional disse pra mim, Mike, comigo não dá. Não, é uma regra. E isso precisa ser falado na entrevista, precisa ser alinhado já no primeiro momento que tu tem esse contato com o profissional. E também a gente faz a regra que a Mayara falou da entrevista, além de ser combinado na boca, também vai pro contrato que é homologado. Exatamente. Então, certo? Assim, tem um contrato, o profissional, ele é MEI sim, e a gente combina. Então, diferente de uma recepcionista que é CLT, no qual ela vem no horário que a gente determina ali no contrato. Determina, isso. Com o profissional, normalmente as conversas são assim, olha, eu preciso de um profissional, por exemplo, cabeleireiro pro turno da manhã. Como que funciona pra ti? Como é pra ti? Então, às vezes, mora longe, não consegue acordar cedo. Então, a gente vai tentando ajustar para que fique bom tanto para o profissional, tanto para a empresa. Mas todas elas têm suas regras e isso tudo vai para o contrato. É muito importante ter contrato, porque tá lá, tá descrito o que o profissional, MEI, combinou com a empresa, né, o contratante no caso, para que fique mais claro, alinhado, que venha dar tudo certo nessa caminhada e nessa jornada. A outra pergunta, Mike, que eu ia te fazer é o seguinte, muita gente, assim, sai da recepção, que é um cargo mais ali, né, a recepção, ela tá servindo o profissional e está servindo o cliente. Tá numa posição de apoio. O gerente também está numa posição de apoio. Tá ali, a gente sabe, o teu principal cliente é o profissional. Mas muda, né? É um apoio que tem uma autoridade para desligar. Não é mais no teu caso que tu que cuida de toda a operação, né? Tu é mesmo tu és a diretora mesmo dos salões da barbearia, né? Se tu quiser contratar, demitir, mudar a pessoa de lugar, enfim, tens esse poder, né? Como é que foi para ti sair da recepção para gerência no sentido das pessoas te respeitarem no cargo? Tu sentiu essa falta de respeito, assim, não é falta de respeito, mas assim, tava lá na recepção, agora acha que vai mandar aqui em tudo? Vai esperando. Tu sentiu isso? Eu não senti porque eu tenho a questão do posicionamento, que é algo que eu acho que é meu, mas a gente pode desenvolver isso. E também tem que trazer a questão da amorosidade, da empatia e do respeito, né? Porque eu saí da recepção e hoje eu tenho um poder, né, maior, que isso vai mudar o meu jeito de ser dentro do salão. Claro, como eu disse, a gente muda o posicionamento, a forma como a gente se comporta, a responsabilidade. Isso tem que mudar com uma chave mesmo dentro do líder. Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, assim, porque tu estava na recepção, tu tinha um posicionamento. Quando tu vai para a liderança, tu tem que ter um outro posicionamento para aí a pessoa te respeitar, né? É. Se tu fica na posição de gerência, mas com a mesma energia, porque é uma energia, né? É uma coisa que é muito de percepção, não dá nem para explicar como é que é essa energia, né? Se não dá para ficar na defensiva, será que vai me respeitar? Será que... Não, né? É assim, é assumir a mochila, né? Que a gente fala da mochila que tem dentro das suas responsabilidades. Fala um pouquinho da mochila, do conceito da mochila. O conceito da mochila é basicamente, não sei se eu consigo explicar direito, mas cada um tem as suas tarefas e as suas responsabilidades. Tem coisas que estão na mochila do profissional, tem coisas que são na mochila da Mai, da recepção,
da pessoa da limpeza, da própria Dani. E foi engraçado que eu fiz um desligamento e uma das coisas que eu escutei nesse desligamento, e porque a tomada de decisão, foi que a pessoa não passava para mim. Ela não passava os desafios do dia a dia para mim. Não queria que a equipe tivesse muito contato comigo. Porque a Mayara já tem muitos desafios, né? Tem muita coisa na cabeça. E uma das conversas sérias que eu tive antes de tomar a decisão de desligar foi que eu expliquei isso para ela. Olha, eu tenho essa mochila, essa responsabilidade é minha. Então, quando algo acontecer na recepção, eu preciso saber. Não é a recepção que vai e já resolve com o profissional. Com o cliente, sim, também está alinhado isso. É a mochila da recepção. Mas tem algumas coisas que precisa passar pela liderança, pela gerência. Então é isso, a mochila é a responsabilidade que tu tem. E a partir da mochila que tu carrega, tu tem posicionamento para isso. E cada mochila tem uma parte boa, né? No teu caso, não que todos os salões tenham que ser igual, mas no teu caso tu não tem horário para entrar, não tem horário para sair. Tens um cargo de confiança, né, comigo, né? Tem que marcar algum compromisso à tarde, pode ir, é diferente de estar numa recepção, né? Na recepção, quando tu tava, não podia sair. Só alguma coisa muito grave, né? E tinha que fazer aquele horário, tinha que chegar no salão às 9 em ponto, porque senão... 9 não, 8 e meia em ponto, porque senão o salão não abria. Então, na mochila também, não é só coisa ruim. As coisas boas a gente também tem que saber aproveitar com alegria. Com alegria, é coisa boa, né? Aproveitando, falar de coisa boa, nós temos o curso de gerência, formação de gerência. Eu vou colocar o link aqui embaixo para formar um gerente do zero. Pode ser uma pessoa que já seja recepcionista, pode ser uma pessoa que não seja recepcionista ainda, pode ser o gestor que quer ser um bom gerente, ter esse checklist que a Mayara falou, saber quais são as metas que a gente trabalha, quais são os relatórios que a gente tira. Então, toda a formação para se tornar uma gerente boa não, né? Boa é pouco, maravilhosa, a gente tem essa formação, vou colocar o link aqui embaixo. A gente está gravando essa aula hoje, daqui a 4 dias eu começo as minhas férias e eu vou ficar 60 dias pela primeira vez ausente. 60 dias ausente mesmo, sem WhatsApp, sem Instagram, sem nada, ausente. Como é que vai ser, Mai, pra ti? Primeira coisa, como é que vai ser pra ti? Teve uma preparação, eu te deixei algum pedido, eu te deixei algum direcionamento pra esses 60 dias? Então, o direcionamento foi planejamento, então criar um planejamento que eu sempre crio com a Dani. Primeira vez que vão criar sozinho. Olha só, a gente vai evoluindo. Eles vão criar um planejamento, eles, porque é ela, o Vitor e a Karine, vão criar um planejamento. Como que vai ser esse planejamento, Mai? Fala um pouquinho. A gente vai seguir o mesmo passo a passo quando faz, ou quando fazia com a Dani nos anos passados, né? Então a gente se reúne fora do salão, num ambiente em que a gente se sinta confortável, em que a nossa parte lúdica também possa sair, em que não tenha barulho, que tenha uma comida gostosa, que a gente possa descansar. E aí a gente segue um passo a passo do que a gente vai olhar para o ano de 2024. Então, esses, né, são do nosso combinado, né, na ausência da Dani. A reunião do início do ano sempre foi também com ela e com o Renato. E agora a gente vai fazer uma reunião por setor. Então, iniciando o ano de 2024 com a equipe. Então, também está ali traçado já alguns tópicos do que vai ser falado, do que a gente vai combinar, de como vai funcionar. Mas isso a gente vai alinhar melhor ano que vem. Então, a princípio é isso. Parece pouco, mas tem bastante tarefa para fazer. Um planejamento inteiro já é... O planejamento já é algo que a gente olha para ele o ano inteiro, né? Então, aquilo é o manual da minha vida como líder em 2024. Uma coisa que tu é bem boa, Mai, é que tu segue o planejamento mesmo, né? A Mai imprime o planejamento, volta e meia eu mostro no Instagram, e a gente segue o planejamento à risca, né? Uma coisa muito da Mai, assim, de se comprometer com os objetivos da empresa. Isso é muito importante, porque ia ser cansativo para mim, assim, e planejamento, e a pessoa não dá bola para aquilo, né? E a Mai segue e arrisca. Pelo menos eu, assim, tipo, na semana passada a gente fez uma reunião e a Mai trouxe o planejamento de 2023. É bom olhar e ver que foi feito, né? Sim. É bom olhar e ver que das 20 coisas escritas, 19 foram feitas e a uma que não foi feita é porque a gente desistiu, não foi porque foi esquecida. Sim, foi porque, não, isso aqui a gente vai fazer outra hora ou nem vai fazer mais, porque não faz mais sentido. Porque pode mudar o planejamento, né? Mas isso é muito bom. Gente, Dani, eu quero saber como é que faz esse planejamento. A gente vai ensinar na formação de gerente. Eu quero saber como faz as reuniões. Tem aula na plataforma sobre como fazer reuniões. Hoje vocês recebem a metodologia toda mastigadinha, só não estuda quem não quer. Mai, obrigada. Tu sabe que tu é uma das pessoas que eu mais confio nessa vida. Pra mim é um presente ter na minha vida. É uma relação, assim, eu acho que as melhores relações da nossa vida, elas só dão certo quando há muito respeito, quando há muita confiança, quando há muita amorosidade. Eu te amo, eu confio muito em ti, tem como uma amiga também. E eu sempre falo, às vezes as pessoas falam assim no curso, e se a tua gerente te passar perna em ti, não sei o quê. Ui, Deus guarde. Eu nem penso em dinheiro, eu falo assim, se ela passar perna em mim, eu fico em depressão, gente. Depressão vai ser uma, tipo... Então a confiança que eu tenho em ti é gigante, assim, gigante.
Beijos, obrigada. Graças, beijo. E eu vejo vocês na segunda-feira às 19 horas. Até lá.